convido o pessoal por podcast, você fica à vontade, digo. E aí hoje a gente vai nos últimos estados que você teve, a gente segue. Bate-papo, fechou? Fechou. Já esqueci tudo. Eu sei o que é que eu vou falar, o propósito. Eu nunca sigo o roteiro, né? Não, nem eu. Eu tô com dificuldade, mas bora lá. Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço plural do conhecimento. E claro, hoje, nosso primeiro podcast, nós vamos conversar um pouquinho sobre um objetivo, né, que a gente traz aqui, que não é somente falar sobre a odontologia do Brasil, mas apresentar uma pessoa super incrível e que traz um material bem diferenciado, que é o Thiago Santana. Você já conhece o Dr. Thiago Santana? Pois é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho. E eu convidei ele para ficar aqui e a gente começar esse trabalho contando história. Porque antes de você ver, né, que você já está aí acompanhando nas redes sociais, tem uma história, tem um porquê, tem um motivo. Onde nasceu tudo isso, que já é tão grande, inclusive? Thiago, a gente percebe, inclusive, que nas redes sociais você sempre produz conteúdo, sempre publica conteúdo e é assim, indubitável, você passa aquela imagem de que vive a odontologia. Você clica lá na rede social, o Thiago tá fazendo cirurgia, tá arrancando dente, tá fazendo uns procedimentos de faciais, né? Tá na moda também essa questão estética. Toda hora ele tá fazendo alguma coisa, ou dando aula, produzindo conteúdo pra gente que tá se formando, que já tá no mercado há um certo tempo. Inclusive você já é PhD. Conta um pouco pra gente nesses últimos 6 meses, o que é que você tem feito? Palestras, inclusive, eu tô sabendo, né? Brasil todo aí. Conta um pouquinho pra gente. Algumas, né? E aí, gente, obrigado, Dani. Pra mim é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você. Nessa novidade da gente, né? Um podcast sobre odontologia. E nesse primeiro podcast, falar um pouquinho, como a Dani aí disse, eu vou ter que falar um pouquinho de mim. Não gosto tanto, mas é o jeito. Mas vamos lá. Respondendo a pergunta, essa oportunidade que eu tive de estar disponibilizando muito conteúdo na rede fez com que ao longo desses últimos 8 meses, mais precisamente, eu tivesse uma explosão de convites para diversos estados do Brasil para participar de congressos, jornadas ou mesmo para aqueles estados mais próximos, palestras pequenas, até como vários aqui na Federal, na Tiradentes e mais recentemente na Nassau. Então, o que a gente vê nesses últimos meses é que o conteúdo que a gente gera, que ajuda tanta gente, ele traz em contrapartida uma confiança, né, do pessoal no nosso trabalho e acaba que esses convites, aos pouquinhos eu vou vendo quanto a gente consegue gerar valor na vida das pessoas. Para mim, é indescritível a sensação que eu tive há alguns meses, mais de uma vez, de chegar em alguns lugares e ver que assim, os alunos que não são ainda alunos meus, vamos dizer, de algum curso online ou presencial, eles me tratando super bem, até às vezes melhor do que eu tive alguns tratamentos, digamos assim, em sala de aula. A gratidão imensa pelo conteúdo e, sinceramente, eu não tenho palavras para descrever o sentimento que eu tenho, assim, também mutuamente. Quando eu vejo uma pessoa que está aí do outro lado, nos assistindo, que quando aquele conteúdo mexe com ela, motiva ela, faz chegar no próximo nível, sinceramente eu fico sem palavras. Eu tô falando, gente, só pegando aqui esse gancho do Thiago, né? Eu tô falando de gente do norte, gente, da Amazônia, logo lá longe, viu? Amazonas, Pará, pessoal do Nordeste também, do Norte, pessoal da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, menino, você já teve um lugar, viu? Bahia, também no Centro-Oeste do Distrito Federal, que eu adoro também, adoro Brasília, Goiás, Sudeste, Minas Gerais, São Paulo. Só tá faltando o Sul, é, Thiago? Ai, convida o Thiago, gente. Bom, vamos seguir, que tem muita coisa pra gente conversar, né? Olha, o Thiago esteve, inclusive, ministrando aula no Chile, nos Estados Unidos. Eu queria que ele conte um pouquinho dessa história, porque o currículo é muito vasto, até para explicar um pouquinho complexo, porque você fez algumas especializações fora, estudou em outros países. Fala um pouquinho como é que foi esse processo, Thiago. Explica para quem está em casa. O Thiago, gente, ele faz muita coisa, você não tem noção. Ele que vai contar, conta. Bem, Dani, eu vou contar um pouquinho aqui da história. O pessoal vai acompanhar também o vídeo que a gente vai liberar no YouTube, né, e aqui no podcast. Eu, digamos assim, comecei a já pensar no que eu queria fazer desde lá da graduação. Não sei por que cargas d'água eu já pensava, eu quero fazer residência, mestrado, doutorado. Aí quando eu estava no caminho inventaram um tal de pós-doutorado, que eu não conhecia, e eu decidi também estudar.
mas desde aquela época da graduação eu já pensava em fazer isso. E quando eu estava no doutorado, no PhD lá na USP, foi que eu tive a primeira oportunidade de passar algumas semanas, na verdade, fora. Depois teve a oportunidade de passar alguns meses fora. Só que acabou que eu já queria voltar, porque eu já estava há 9 anos fazendo pós-graduação. Ou seja, 5 anos de graduação, mais 8 anos e meio de pós, 14 anos e meio estudando só odontologia. E o bom de ter rodado Sergipe, Pernambuco, São Paulo e também nos Estados Unidos, onde eu tive tanto no ano passado ministrando aula quanto esse ano sendo aluno, né, do Ícone Vivo, que eu participei lá também da CBN, de entrevista com vocês, que agradeço mais uma vez, que é o professor Lério Wolford. Então, assim, nesse tempo, o que eu digo a vocês que eu tenho como algo que fica para o resto da vida é a experiência que a gente vai tendo de cada lugar que a gente passa. Porque lá a gente estava na Baylor Medical Center e cada lugar que a gente passa, a gente tem muita experiência, né, que é transferida, né, desses profissionais que a gente tem a oportunidade de conviver um pouquinho. O que eu digo que hoje, depois de rodar a Federal daqui, a Estadual de Pernambuco, a Estadual de São Paulo, cursos na ABO também, a USP de São Paulo, isso, a USP, o fato de também ter passado na Associação Brasileira de Odontologia lá de Pernambuco, ter voltado feito pós-doc aqui, ter ido para lá, para os Estados Unidos, essa rotatividade, digamos assim, faz com que hoje eu possa dizer a vocês que se alguma época eu tinha algum arrependimento, estou demorando demais para entrar no mercado de trabalho, hoje eu não me arrependo, porque eu sei que isso é extremamente necessário para o nosso crescimento. Só que às vezes a gente não consegue entender naquela época, né? Aí fica só reclamando. E hoje eu consegui enxergar que é muito importante a gente tentar ter uma formação diferenciada. É um recado que eu gostaria de deixar para quem está aí do outro lado, porque fala-se até, não sei qual é o autor que diz isso, mas já escutei em alguns lugares e já li também, de que cada ano que você passa estudando a mais de pós-graduação, querendo ou não, é algo que te valoriza mais e te leva a ter também um retorno financeiro, um reconhecimento, digamos assim, do seu salário, do que você recebe todo mês. Então, no final das contas, você que está ainda na graduação e está reclamando, tem um pouquinho de paciência. Olha o recado do mestre. Olha que bacana você falar sobre isso, porque eu já ia puxar justamente essa questão. Tempo de mercado que você tem, né? Tão curto, meia década, e já tem uma conquista tão vasta. Inclusive, a gente vê que é um crescimento orgânico, pessoas com pessoas conectadas num universo de tecnologia, mas que ainda existe aquela questão da confiança, da credibilidade. E agora você me explica melhor, né? Acho que, apesar de eu ter um tempo de acompanhar seu trabalho, eu não sabia que tinha tantos anos assim, de 14 anos, é uma história. É uma vida. E esse conteúdo denso, de alguma forma, um conteúdo que ele já pesquisa, inclusive em várias línguas, né, faz toda a diferença, são as últimas pesquisas, faz dele, sem dúvida, um grande profissional, porque nos últimos 5 anos, 5 anos é muito pouco, mas você já cresceu tanto, como é que é isso? Como é que é enfrentar esses desafios de gigante, né? Você enfrenta os desafios grandes, de quem já tem muito tempo de carreira. Essa pergunta me arrepia um pouco, porque quando eu voltei, 5 anos atrás e 6 meses, eu sentei na cama e comecei a chorar. Por quê? Eu já tinha 9 anos de formado e no meu primeiro mês aqui em Aracaju eu ganhei R$250. E aí você começa a pensar o que foi que eu fiz de errado. Porque 9 anos de formado, todo mundo aí trabalhando, concursado, tendo suas famílias, apartamento, casa, carro, etc. Você, querendo ou não, eu caí num dos maiores erros que eu acho que o ser humano pode cometer, que é se comparar demais com os outros. E querendo ou não, eu estava me comparando. Não tinha maturidade ainda para isso. E isso me deixou bem triste, porque eu não via chance de crescimento, mesmo com a bagagem, porque eu nunca valorizei demais a bagagem que eu tinha. Quem me conhece sabe que, acho que quem está aí do outro lado também pode se identificar, muitas vezes eu me colocava para baixo. Muitos amigos meus, até da faculdade, sempre falavam: cara, você tem que se valorizar mais, você está estudando muito, por que é que você se joga tanto para baixo? Mas eu não consegui enxergar porque a visão fica um pouco limitada, né? A gente chama um pouco aquele cabresto do cavalo, né? Você não consegue enxergar muito o que tem na lateral.
porque você fica sempre focado ali, né, naquele hiperfoco e não consegue ver o que está ao seu redor. Então o início ele foi bem difícil. Aí quando fala-se, mas só tem 5 anos. Só que aí, Dana, eu sempre falo a todo mundo, 5 anos que eu voltei, mas são 14 anos e meio Imerso nessa realidade. de formado. Então, na verdade, eu sei que sucesso é uma palavra muito relativa, mas se puder dizer que algum reconhecimento só veio depois de mais de 10 anos de formado. Então, não é fácil, né? 10 anos é uma década. Imagine uma década em que todo mundo falava de dinheiro, investimento, família, casamento. Eu só falava de artigo, cirurgia, E você vai contar já essa questão de artigo, gente. Ele conseguiu bater uma meta lá, se superar no mestrado com mais de 100 artigos. Você vai me contar isso já, viu? Eu quero começar falando agora também, essa parte do nosso primeiro podcast, sobre motivação. Já que você já falou dessa questão do seu crescimento, a gente percebe, quem procurar as redes sociais do Dr. Tiago vai perceber que existe realmente esse crescimento e essa troca, né, inclusive essa busca de pessoas de todo o país por este conhecimento, que eu acho que foi bem árduo. E como falar neste conhecimento, como é que começou? Agora, a gente contou um pouquinho do seu currículo, né, para que as pessoas saibam quem é você hoje. Eu gostaria de saber como é que começou, até para quem está acompanhando o nosso podcast ou assistindo esse vídeo, entender como é que começou, porque é a grande questão, acho que você que está assistindo quer saber. Ok, hoje ele é o cara, e aí, como é que foi no início? Ele é, você pode acompanhar aí. Mas no início, como é que foi isso, né? Você é dentista, deu tudo certo, foi fácil? E a gente sabe que material às vezes é difícil, como é que era a sua situação, como você passou na faculdade? Conta um pouquinho pra gente saber. Bem, só vou corrigir, não acho que sou cara nenhum, mas a gente tem uma amiga aqui que acaba elevando, né, a gente? Obrigado, Dani. Bem, sendo bem sincero, pessoal, o início acho que é como de todo acadêmico de odontologia. Não sou de família rica, meu pai funcionário público da Petrobras, agora aposentado há 3 anos, minha mãe dona de casa. E assim como vários, eu tive problemas com as tais listas de milhares de reais da odontologia, mesmo quem estudou em federal como eu. Porque naquela época eu lembro bem quando as primeiras listas ultrapassavam o que meu pai ganhava por mês. E eu vi triste. Foi aonde eu decidi desistir do curso de odontologia. Então eu estava ali desistindo por volta do 5º período, pedi a ele, claro, ele não deixou. Aí veio o meu padrinho conversar, aí pensa uma reunião de família, sentado na porta de casa, na calçada, 11 horas da noite, os 3. Eu puto da vida, porque adorando meu padrinho, porém ele desistiu de odonto. E aí eu dizia, quem é ele para falar que eu não posso desistir se ele desistiu? E se formou em Direito. E que queria desistir, Thiago? Eu queria largar o curso, porque eu não me identificava. Eu entrei, até vale voltar um pouquinho, quem for assistir no YouTube vai ver essa história lá. Dani, eu escolhi odonto na fila do vestibular. Eu não sabia o que eu queria fazer biologia, mas a minha família não queria deixar. E daí, preconceitos pra lá, pra cá, o que foi que eu decidi? Tava com um amigo meu, Cristiano, até hoje tenho contato com Cristiano, e aí ele falou, não sei o que eu vou fazer, eu disse, eu também não. Ele tinha os pais dentistas, ele, rapaz, eu vou colocar odonto. Aí eu olhei pra ele, eu vou botar também. Que legal. E aí eu fiz odontologia, vocês podem estar rindo aí do outro lado, mas Eu não tô rindo. foi por esse motivo que eu fiz, nunca pensei em ser dentista. Na verdade, quando eu entrei eu comecei a repensar, meu Deus, por que eu fiz isso? Não gostava da disciplina? Na verdade, o início é muito misto, então a gente fica com enfermagem, com medicina e as outras áreas da saúde. Não é a odontologia ainda, né? Só vai ser lá pelo 3º, 4º períodos em diante. Aí o início eu estudava tudo, adorava, fisiologia, bioquímica, citologia, todo o material do básico eu amava. Quando eu fui fazer a primeira disciplina que se chamava escultura dental, que meus dentes, eu lembro que uma professora falava que parecia um tubarão. E aí eu via e olhava, eu não tenho nem destreza manual para isso, eu não gosto disso, para que eu vou continuar nisso? Só que aí eu disse, não, vou aguentar mais um período. E aí continuei estudando, aí entrei em uma outra disciplina chamada materiais dentários. Não existe ela no currículo de todas as universidades do Brasil, mas quem está aqui me escutando do outro lado e me vendo, sabe que é uma disciplina que geralmente é difícil, mas eu consegui concluí-la muito bem. E eu gostei de estudar essas coisas. Só que quando eu entrei na parte específica de cirurgia mesmo, de radiologia, eu lembro até hoje uma crítica que eu fiz a meu pai. Pra mim, dente é tudo igual, é branco ou amarelo.
você vê o nível da inocência daqui do ser humano. E dali em diante, juntando para a lista, eu quis desistir. O motivo era esse. A desistência era muito mais porque eu não queria me sentir um peso para meus pais do que de não ter gostado. Porque com o passar do tempo, já que eles me convenceram a não desistir, eu passei a estudar como um louco. Eu já estava estudando muito. Eu só tive uma queda de rendimento nesse semestre que eu decidi desistir. Daí, eu continuei, comecei a estudar todas as disciplinas por igual. Não existia isso de gosto mais de cirurgia, gosto mais de dentista, gosto mais de prótese. Prótese era que eu gostava menos, admito. Mas o restante eu estudava tudo por igual, porque eu queria me encontrar. E eu só fui me encontrar mais tardiamente, porque na inocência, a minha área hoje de cirurgia bucomaxilo, gente, eu não sabia nem que existia cirurgia bucomaxilofacial, achava que era médico. Esse nome é maravilhoso, cirurgia bucomaxilofacial. Tudo bem, trava-língua, né? Trava-língua. Neto já chegou gente no hospital quando fazia a residência aqui e falou onde é que está o cirurgião bucomaxilofacial. Que legal. Então tem de tudo. Faltando. Daí eu pensei, caramba, dentista faz isso. Patologia bucal, eu não sabia nem que dentista tratava doenças da boca. Aí eu comecei a me apaixonar por patologia e por cirurgia. Legal. Virei monitor de patologia no semestre seguinte, entrei num estágio do trauma, lá do Hospital de Urgência de Sergipe, no USE, e daí em diante foi onde eu tive minha primeira virada de chave. Meu primeiro ponto de inflexão ali foi esse, quando eu decidi realmente continuar, mesmo sem ainda gostar. E eu lembro muito, eu conto isso para muita gente que me pergunta porque está triste, está querendo desistir. Ali, Dani, foi aonde eu comecei a pensar, meu Deus, se eu aprender a gostar disso, eu consigo desenvolver talvez quase ou qualquer competência. Então, eu comecei a me dedicar, corri atrás, estudei, fiz muito estágio. Aí dali em diante veio iniciação científica, estágio hospitalar, apresentação de trabalho em congresso. Quando eu vi, estava no último período e eu estava ainda indeciso, faço patologia ou faço cirurgia. Optei por cirurgia e graças a Deus passei na residência de primeira e a história que se segue você já sabe um pouquinho, né? Eu vou contar um cochilo que chegou aqui para mim. E, gente, eu só atingi a maior média geral ponderada da história da Universidade Federal de Sergipe. Só isso, sabe? Meu aluno, tá? Então, aí na residência, fala um pouquinho também desse momento na residência. Como é que foi? Foi confortável? Algumas situações novas também? Novas. Vou pegar o gancho. Não lembrei nem de falar dessa MGP. Essa média geral ponderada, gente, eu tive a felicidade, né, de receber o prêmio, mas aí o que é imaturidade e às vezes não olhar pela ótica positiva, né, que eu tento ao máximo fazer, mas nem sempre a gente consegue, sou ser humano. Mas naquela época eu lembro que eu fiquei um pouco triste, porque eu recebi o prêmio, só que eu empatei na média 8,64. Nossa. Com um acadêmico de medicina, ou melhor, um médico, né, eu formando dentista de médico. E daí ele ganhou uma placa, eu ganhei um certificado impresso numa impressora jato de tinta com falha da tinta. Aí eu fiquei meio revoltado. Meus professores ficaram revoltados, meus amigos ficaram revoltados. Eu vou atrás desses professores, está errado isso. Mas aí eu disse, o presente está ganho, o prêmio está ganho, está conquistado, está lá, pregar, quer dizer, não está na parede não. Quantos anos mais ou menos? Conta aí. Isso foi com 22 anos, então foi 15 anos atrás. 15 anos atrás, então. Há 15 anos, gente, a odontologia não tinha o espaço que tem hoje, né? Nós podemos observar que a profissão avançou, né? Inclusive as possibilidades também. Lógico que o valor da profissão ela cresceu. Para quem achou, inclusive, que dava até um período assim, pelo contrário, né? Eu acho que o profissional da área hoje ele tem mais coisas que podem ser feitas e outros profissionais de outras áreas devem gostar muito. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso não, né, Tiago? Vamos continuar aqui nossa história. Conta um pouquinho mais residência, vamos para residência. Já esse assunto para outro dia. Outro podcast? Prometo. Falando da residência, foi realmente uma coisa muito nova, porque era um sonho e nem sempre o sonho é como a gente sonha, idealiza. E quando eu cheguei lá, era uma realidade um pouco hostil. Tratamentos um pouco diferentes de casa, hierarquia, aprender a ter que respeitar. Eu não estava nas Forças Armadas, mas às vezes eu sentia que eu estava, porque o R3 queria mandar no R2, que queria mandar no R1. E como eu era R1, eu não mandava em ninguém, nem no estagiário. Porque eu lembro bem quando os professores falavam que o estagiário valia mais que a gente. Então, aí você vê que é uma, digamos assim, é um período que você
sente o choque. Mas nada do que com estudo, persistência, com o passar do tempo você vai conquistando seu espaço, vai aprendendo. Então, assim, da residência, eu evito olhar por essa ótica, como alguns ficam, e eu olho pelo fato de que foi uma época que eu aprendi muito. Não consegui estudar tudo que gostaria, porque, gente, residência de cirurgia bucomaxilofacial de verdade, você não consegue dar conta, porque plantões, ambulatórios, cirurgias, burocracias hospitalares, e daí você tem que se virar, tem que correr, tem que aprender coisas por fora também, tem que acompanhar professores. E foi uma época que eu lembro bem que eu cheguei dia 29 de janeiro em Recife, só fui sair 5 anos depois que eu saí já com mestrado. Eu saí no dia, por coincidência, eu saí de lá 29 de dezembro de 2009, ou 2010. Eu saí praticamente 5 anos depois. Consegui terminar o mestrado um pouquinho antes. E foi uma época de muito aprendizado, mas também de um pouco de sofrimento. Mas eu acredito assim, que sem a gente pagar o preço, a gente também não cresce na vida. Como é que funciona essa questão da motivação para você? Para mim, motivação ela tem que ser, como a gente até estuda por aí, tem que ser primeiro interna. E muitas vezes o problema é que a gente joga para os outros a responsabilidade da nossa motivação, ou seja, tenta pegar o externo. E é onde muitas pessoas adoecem, ficam com depressão, desistem de cursos, desistem até, né, na pior dos casos, da própria vida. E um recado que eu gostaria e gosto muito de deixar, né, nas redes sociais, que me conhecem sabe que a gente posta motivação, eu gosto de falar isso nas lives, é persistir, não desistir fácil, você tentar acreditar mais em você próprio. Porque eu sei bem, os alunos me denunciam bastante isso, só que eu jamais vou colocar nome de instituição, nome de professor, jamais. Só que eu recebo muita informação dos alunos que falam que professores A, B, C, D, de instituições A, B, C, D, desmotivam eles, em vez de motivar. E quem me conhece sabe que eu era bem duro na universidade, para fazer estudar. Mas eu não jamais estimularia ninguém, nem desestimulava. Eu deixava claro, você tem que estudar, depende de você. Qualquer área, né, Thiago? Qualquer área. E se você não quiser estudar, não quiser correr atrás, quem é que vai te ajudar? Se você não se valorizar, e às vezes as pessoas confundem autovalorização com arrogância. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é ego inflado. E se você for estudar, até prescrição de livro, né, que eu adoro fazer, Ryan Holiday, O Ego é Seu Inimigo. Vale a pena ler esse livro para vocês entenderem que um pouquinho de autovalorização é no mínimo necessário, porque senão você acaba deixando as outras pessoas derrubarem você mais facilmente. Então, motivação, eu coloco ela hoje como um instrumento para ajudar pessoas. Não é só aquele conhecimento técnico-científico, é também essa parte para tentar dar uma melhorada no controle emocional das pessoas. É como se você tivesse também descoberto muitas pedras, né? Essa questão de motivação ela tem a ver com o dia a dia também, dos desafios que a gente vive na sociedade. Você fala muito para jovens, né, pessoas também que estão se formando agora, alguns já estão no mercado, outros estão começando. E como é que você, mesmo jovem, já estava com essa cabeça assim, de pensar, de ir à frente, ir ao mestrado? No mestrado você publicou muito, assim, vida social quase zero, acredito. Gente, mais de 100 artigos. Isso a metade são internacionais. Tá certo esse dado? Hoje eu estou chegando em 200 e mais da metade internacionais. Mas, nossa, então muito conteúdo, né? E a gente sabe que pela média nacional a gente ainda tem um déficit muito grande de produção de conteúdo, principalmente na área da odontologia. Você escreve também um pouquinho mais sobre isso. Eu sei que você é da área da ATM. Explica também o que é a ATM, né? Tem gente que já é da área, tem gente que não é que está assistindo a gente, né? Eu só sei que eu não sei morder, mas tudo bem. Fala aí. Bem, Dani, a história do mestrado ela é muito interessante, porque alguns podem até não gostar do que eu vou falar ou até me criticar, mas eu prefiro ser bem transparente aqui. Sobe som, editor. Vamos lá. Eu comecei a publicar muito, não só porque gostava, mas porque eu estava com raiva. Olha que interessante. Porque foi o seguinte, eu tinha um professor que eu queria que ele me orientasse na residência e ficou meio que tudo pré-acertado se eu passasse em primeiro. E eu estudei e passei em primeiro colocado. Certo. Minha parte eu consegui cumprir. Só que, ao passar,
esse professor, apesar de ele também querer me orientar, um outro professor que hierarquicamente estava acima dele, disse que ia me orientar e eu não queria, na época, esse outro professor. Hoje eu me dou bem com todos, mas eu não queria porque o professor que eu almejava, eu olhava nele e dizia, eu vou aprender pra caramba com aquele cara. Então eu sempre tive, talvez seja um defeito, ou não sei se é uma característica positiva, mas quando eu olhava para um mentor, eu queria seguir os passos dele até um devido momento para poder aprender mais e chegar mais longe, claro. Só que aí eu fui atropelado pelo caminho, digamos assim. Fiquei bem chateado e ele ficou com um amigo meu que me deu super bem, trabalhamos juntos durante um tempo. E eu decidi, sabiam, já que eu não fiquei com o professor que eu considerava número 1, eu vou provar para ele que ele vai se arrepender, porque eu vou publicar mais que todos os alunos que ele tem juntos e vou sair depois daqui. E aí eu meio que friamente fiz isso. Isso é que eu chamo de determinação, foco, persistência. Aí foi isso que aconteceu. Eu publiquei. Naquela época eu estava tão fissurado, gente. Para você que está em doutorado, que faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, se liga na ideia. Eu ia dormir com um caderninho do lado. Eu tinha um... Ai, nem lembro. Antes do tablet. Era... Não me pergunta que eu não sou dessa época. Era um dispositivozinho que a gente conseguia ter uma canetinha que escrevia. Ai, meu Deus, não Era lembro. pé de alguma coisa, esqueci. Aí eu lembro bem que ele dormia do meu lado, depois eu vendi logo no início do mestrado, mas eu dormia com um caderninho. Às vezes eu acordava do nada na noite, com ideias, e aí escrevia as ideias. No outro dia, quando eu acordava, eu não lembrava quais eram as ideias. Quando eu ia pro caderninho, eu dava uma risada. Eu, vou desenvolver essa e essa e Que essa. legal. E aí eu fui desenvolvendo, peguei esse hábito até o doutorado. No doutorado eu tomei uma bronca do meu orientador lá da USP, porque eu cheguei com tanto material atrasado para publicar, eu cheguei lá com mais ou menos isso, uns 100 artigos. Só que tinha mais de 40 ainda na fila. E eu disse, eu tenho que publicar. Já que na época eu não tinha ainda tanta atividade no doutorado, eu pau nos artigos. Até que ele descobriu, ele foi olhar ao meu lado e ele pegou e perguntou na lata: por que você continua publicando? Com o pessoal do seu mestrado, você já mudou de instituição, você não é mais da UPE, agora é da USP. É o professor. É porque, assim, até agora eu não tive tantas coisas aqui. Ele, senta aí. Então, soldado raso no quartel, quando vacila, o que é que acontece? Tome de serviço. E daí ele me colocou em iniciação, me colocou para trabalhar com mestrando, com outro mestrando, com uma doutoranda e com um pós-doutorando. E gosto muito do professor Adalberto, ele deu uma risadinha na sala dele, que ele me chamou uns 30 dias depois, ele... E agora, doutor? Tá com muito tempo livre? Aí eu dei, não foi uma risadinha não, a lágrima veio aqui no canto do olho. Aí eu, não, professor, tá difícil dar conta. Ele, pronto, agora eu quero ver você dar conta do que você estava fazendo e agora do que você tem a fazer. E ali, como você bem disse, Dani, sem vida social por um bom tempo, então sexta tarde muitos voltavam para suas cidades próximas, morando em Ribeirão Preto. Para ir para Aracaju não era tão simples, então o que é que tinha para fazer? Me enfurnava lá na USP, saía às vezes na madrugada, eu ia para casa, ia até de madrugada, e assim foi. Quando eu vi, bati os 200 artigos praticamente. A Essa é a gente história. fala também sobre preço, né? Você já passou por algumas universidades. Hoje, na verdade, é uma opção sua trabalhar assim, porque o campo tem lhe favorecido, né? A gente vê que, a gente acompanha, né, o trabalho do Thiago. São alunos que vêm de outros estados querendo aprender a técnica que ele tem implantado aqui. Mas falando um pouquinho agora dessa parte do PhD, né, também o fato de você ter essa experiência na USP, que é uma das maiores universidades do Brasil, né, a gente sabe que na América Latina, na verdade, não é fácil chegar lá, né? Tem gente que acha que ainda quer. Como é que é esse processo também? Então, Dani, a USP, ela é uma realmente das melhores que a gente tem, disparada América Latina, acredito que até América Central. Hoje, a gente até percebe, eu digo porque fui recentemente 2 vezes, eu fui palestrar na jornada que teve lá de odontologia e fui recente fazer um curso, aproveitei e me reuni até com alguns. A gente nota que mudou esse paradigma. Era mais difícil na época que eu prestei, realmente ficavam pessoas de fora. Hoje a concorrência ela diminuiu um pouco, justamente porque, ou diminuiu bastante, digamos assim, porque houve essa mudança na forma de trabalhar do cirurgião dentista. Muitos, com essa abertura das faculdades particulares, optam por fazer mestrados que a gente chama de mestrados profissionalizantes, que permite que você trabalhe.
E esse mestrado que eu fazia, o doutorado e o pós-doutorado, praticamente eu tinha que ser dedicado a eles. E isso hoje não é bem visto pela geração atual. Até muitas vezes eu nem recomendo mais que o pessoal faça isso, porque o mundo está evoluindo extremamente rápido, muito veloz. E às vezes você ficar como eu fiquei 9 anos, o mundo não vai parar nunca. Tem um diferencial. A gente às vezes muda por causa dessa dinâmica. Ok, mas a raiz do conteúdo de 9 anos, ela jamais poderá, né, ser comparada a um mestrado profissional. Desculpa, assim. Eu penso no sentido de que e conteúdo, gente, é uma coisa que, tudo bem, não vai lhe dar aquele retorno, você não vai trabalhar agora, mas é conteúdo. Tanto que se você pegar um profissional, digamos, como o Thiago, um profissional formado em um outro tipo de mestrado, você percebe que no diálogo ele tem um conteúdo que dá para discorrer com qualquer profissional de vários anos, inclusive os mais renomados do mundo, né? E eu digo isso porque, como eu pesquiso também educação, eu vejo a importância de, tudo bem que você precisa entrar logo no mercado de trabalho, por isso faz um mestrado profissional, mas a gente tem que parar para dar valor a essa questão do conteúdo, conteúdo, de saber realmente o que está fazendo, não é só você aprendeu aquela técnica, né, Thiago? Executor só, quer executar às vezes sem saber por que direito. Se você souber o porquê, você vai poder resolver, eu creio assim, né, problemas muito mais profundos. Então, entra um profissional que sabe exatamente o porquê de que eu não posso cortar aquela parte dali do corpo humano, não só apenas, você não sabe, você não pode cortar essa parte. Aí você aprende, você não corta, ok, mas o porquê de não poder acessar aquele espaço, o porquê de não poder fazer aquela transição, né, de um material, né, eu acredito que isso faz diferença. Na hora da cirurgia, Concordo. você que é cirurgião. Para mim, não me arrependo, como eu tinha dito no início do nosso podcast, porque é um divisor de águas, porque eu aproveitei muito, Dani, para vocês que estão aí do outro lado, o fato de que nem tudo eu pude estudar durante a residência, nem praticar, então fui fazer cursos a mais, já no mestrado, no doutorado e durante o pós-doutorado, li livros a mais, e isso me deu uma bagagem um pouco mais ampliada. Então, eu vejo essa pressa, né, que a gente vê da geração muitas vezes atual de entrar rápido, mas não entra com devido preparo. E quando você não tem o devido preparo e acontece complicação que você não sabe resolver, você perde o direito, em tese, de trabalhar com aquele tipo de procedimento, seja cirurgia ou até não cirúrgico. Então, nesse quesito, sim, eu concordo. Eu defendo essa tese, eu me preocupo muito com a qualidade do profissional. Tanto que eu estou aqui ultimamente porque eu acredito muito no seu trabalho. A gente tem que saber com quem a gente se soma, você tem que saber qual é o conteúdo que você consome. Não é para assistir qualquer pessoa. Ah, eu falo sobre isso. Sim, quem é você? Por isso que a gente está fazendo esse primeiro podcast, porque é necessário que vocês saibam quem é o Thiago, como é que ele foi formado, né? Que ele foi formado, gente. Teve uma série de profissionais aí que formaram o Thiago juntamente com esse poder dele de decisão que vocês podem perceber, né? Eu gostaria de falar desse novo momento, Thiago, porque você já foi professor de universidades, né? Acho que aqui é estadual, federal, aliás, e outras particulares. Ainda leciona em pós-graduação. E essa autonomia do profissional da odontologia, como é que funciona? Tem um certo medo, um preconceito, como é que funciona isso aí? Bem, aqui o que eu posso dizer é que eu acabei ficando um tempo, né, como muitos sabem, lecionando tanto na federal, que era temporário, substituto, como também em uma das particulares que a gente tem aqui, a Tiradentes. E, Dani, eu decidi sair depois que eu vi que eu não estava conseguindo, sendo bem transparente com vocês, eu não estava conseguindo alcançar o que eu gostaria. E quando eu digo alcançar o que eu gostaria, era do ponto de vista de crescimento profissional e também, por incrível que pareça, alunos. Foi aonde eu comecei a enxergar minhas redes sociais, elas começaram a dar alguns insights. Eu comecei a perceber o seguinte: eu queria viajar para fazer curso, eu queria ministrar curso fora do estado, quiçá em alguns outros países, como tive a oportunidade 2 vezes nos Estados Unidos. Mas eu tinha um confronto direto com coordenações de cursos, porque é o papel delas, elas estão corretas. Eu não posso me ausentar e ficar um tempo fora, voltar e substituir uma porrada de aula, que eu prejudico os alunos. Então, eu já estava nessa crescente há 1 ano e meio, foi quando eu disse, tornou-se insustentável, então, mais uma virada de chave na minha vida. Decidi sair. Fui chamado de louco, porque saí praticamente das duas ao mesmo tempo, mas isso também reflete o cansaço que eu estava.
Eu trabalhei de domingo a domingo desde que eu cheguei em 2014. Não vou dizer que desde o início não, porque não tinha nem tanto trabalho, né? R$ 250 no primeiro mês, né? Mas meados de 2015 até ano passado eu trabalhei de domingo a domingo. E 2017 eu lembro bem quando foi que eu senti cansaço. Eu me mudei para o meu apartamento que eu moro hoje e eu só sabia o que era ficar na varanda num domingo mais ou menos 6 meses depois que eu me mudei. E eu lembro que a sensação foi tão boa que eu disse, eu quero experimentar mais vezes essa sensação. Porque eu tenho isso anotado na minha agenda. Eu trabalhei no ano de 2017, dos 365, 66 dias do ano, eu só tive 27 dias de folga. E todo mundo dizia, você vai capotar, você vai endoidar, você vai ter uma estafa. E eu sempre dizia a todo mundo, isso é coisa da cabeça de vocês, tá? Em mim isso não pega. Só que eu estava me tornando irritadiço, dormindo muito pouco, e aí eu fui notando que estava na hora de dar um basta. Foi aí que eu dei um basta de sair, antes do contrato terminar da federal, pedi para sair da particular, e daí entrei no mercado de trabalho apenas como autônomo. Então hoje eu só dou aula nos meus próprios cursos de colegas que me convidam de pós-graduação. Então hoje eu consigo dar aula em praticamente todas as escolas de pós daqui e de alguns outros estados. E foi onde veio mais uma viradinha de chave, o online. O online, para mim, muitos falam, você perde seu tempo. Eu já escutei pessoas falando isso para mim. Você perde seu tempo produzindo conteúdo. Gente, quando eu produzo conteúdo, eu estou estudando, estou ajudando pessoas. E toda vez que a gente se doa de alguma forma, a gente recebe, a gente destrava a chave do recebimento. Então a gente recebe mais. Então hoje, Dani, para mim isso é algo que eu não gostaria de parar de forma alguma, se Deus permitir, que é esse contato online com diversas pessoas do Brasil e até algumas de outros países, principalmente aquelas que falam a língua portuguesa. Mas tem um outro também que vem de vez em quando, que fala inglês, que fala espanhol, elogiando o conteúdo e até me pedindo o conteúdo convertido na língua dele. I speak English. Do you speak English? Sou. Que legal. Oh my God. Gente, veja só, eu queria te fazer uma pergunta, né? Nessa coisa que você fala de ganhar dinheiro, a gente sabe que tem muitos conteúdos aí ensinando, como ganhar dinheiro no consultório, não sei se eu tô falando disso. Então, aí outra pergunta, você já trabalhou em PSF, assim, aquela questão popular, tipo heavy metal, tipo, chega, 20, 30, 50 pessoas. Já, mais um adendo, quem assistir a versão da minha história, que vai estar no YouTube, ou já está, dependendo da publicação aqui do podcast, a gente foi visitar o PSF que eu trabalhei. Quando eu concluí a residência, eu fui aprovado em um PSF. Não pode falar, né? Não pode falar? Pode. Aí eu fui aprovado, a gente não recebeu liberação para filmar dentro, mas a gente filmou por fora, a gente foi visitar lá o PSF, ou melhor, o posto de saúde, né, a unidade básica de saúde de Nossa Senhora do Socorro. E foi 14 anos depois, exatamente, que eu saí, quase 15, né? E a sensação foi da época que eu não gostava muito. Pra mim, não é o que eu gosto. E eu lembro bem que eu passei e pedi para meu pai, posso pedir demissão? Oh, meu Deus. E aí meu pai, na lata, respondeu, claro que não, você nem sabe que vai passar na residência. E aí eu mais uma vez engoli, né? E disse, o senhor tá certo, vou continuar estudando. E porque para mim foi um momento árduo, porque eu passei na UFES como substituto, fui o mais novo da história da UFES com 22, porque não tinha professor naquela época. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás, né? Uns 15 anos atrás. Aí eu acabei ensinando lá, eu ensinava 4 turnos lá, e o restante dos turnos eu trabalhava no PSF, ou seja, dia livre, 0. E aí eu comecei a ficar preocupado, meu Deus, como é que eu vou passar na residência, sem conseguir parar para estudar? Então eu desenvolvi uma tática que foi por, digamos assim, sorte e segundo momento. Eu tinha que atender os pacientes do CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, no caso lá era usuário de droga e álcool. E eles nos obrigavam a atender 20 pessoas a 24, era muita gente para um turno e meio. Daí, o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, vários deles faltavam. E a minha agenda, que todo mundo achava, tá atendendo 20, 24, eu estava atendendo 10 no máximo. Eu usava o restante do horário, para estudar.
E aí eu estudava no horário que dava e aí foi que deu tudo certo, como a gente já apontou, graças a Deus. Pois é, se você está acessando agora o podcast, vai lá pro início, tá? Olha, eu quero saber um pouco mais desse novo momento, né, de cursos online. O desafio, não só seu, mas acho que de todos os profissionais, né, a convergência da mídia, ela tem trazido a gente para esse universo. E você entrou com tudo. A gente percebe que você deu um boom, na verdade, nos últimos anos, seu conteúdo. Não só os cursos, mas até aquelas postagens mesmo, nos stories, que dão muitas visualizações. É muito engraçado. Eu não sou da área, mas você vai saber o que eu tô falando se você for lá na rede social dele, dá pra rir também, dá pra rir. Você acaba se interessando pelo conteúdo, quando você vê, você já tá entendendo de anestesia, cirurgia, mas tudo bem. Conta um pouquinho como é que funciona hoje, Thiago. E é algo que você vai estar trazendo também pro pessoal? Com certeza. A gente está reformulando nesse exato momento, quando a gente grava esse podcast. Vamos retomar na semana que vem, né? Mas o podcast vai ser publicado depois, pessoal, então já vai ter conteúdo. O que a gente fez, Dani, foi tentar profissionalizar ao máximo esse modelo, né, digamos assim, de negócio. Mas, gente, não interprete o modelo de negócio como ganância ou querer ganhar dinheiro desmedido. Ao contrário, vou até abrir o gancho. Uma das felicidades que eu tive ao palestrar esse ano em Belém foi escutar 3 alunas falarem para mim: o senhor é um dos únicos que a gente acompanha na rede social que tem curso online e que não fica querendo empurrar o curso para a gente, querendo vender de forma desmedida. O senhor simplesmente apresenta seu conteúdo. Quando abriu lá as vagas, que foram só 2 vezes que a gente abriu, falou, as pessoas compraram o que quiseram, o senhor fechou sua primeira turma, fechou a segunda e não ficou empurrando. A gente achou aquilo ali muito bonito da sua parte. E isso me levantou mais assim, a anteninha da atenção. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente acaba, digamos assim, se deixando passar, né? Querendo lucro incessante. E não, primeiro de tudo, eu penso fazer um curso, fazer conteúdo que gere mesmo valor. Porque, Dani, eu penso assim, esses conteúdos que eu faço, eu estou estudando. Verdade. E como eu estou estudando, eu estou ajudando. E está até engraçado que tem pacientes de direito, de engenharia, minha paciente jornalista, que chega aqui e fala da lidocaína, que fala da anatomia da mandíbula. Exatamente. Então, significa para mim, pessoal, que o conteúdo... Cirurgia ortognática. Significa que o conteúdo está tão mastigadinho que pessoas que não são da área conseguem compreender. E se pessoas que não são da área compreendem, mais fácil ainda fica para quem está estudando. Então esse novo momento, Dani, eu me considero ainda um mero iniciante. Blogueirinho, doutor blogueirinho. E aí, não ofende não, galera? Já me ofendeu muito ser chamado doutor blogueirinho. Eu tô com uma toquinha e vou fazer uma cirurgia. Não, desculpa, você não sei não. Eu tô com uma toquinha, eu vou fazer uma cirurgia. Mais ou menos por aí. Alguns a gente sabe que falam mesmo pejorativamente para nos criticar e nos prejudicar. E eu recebia isso muito como algo negativo. Hoje eu dou um sorriso quando alguém me chama de doutor blogueirinho. Tem algum problema em ser blogueiro? Nem. Um blog de conhecimento? Se eles bem soubessem, os críticos de plantão da odontologia, da medicina e de várias outras áreas, fariam mesmo. Porque, inclusive, isso é uma estratégia de marketing digital. Porque quando você gera valor para as pessoas, gera conteúdo para elas, querendo ou não, você vai ter a reciprocidade, fora a autoridade desenvolvida, fora engajamento, fora encaminhamento. O boca a boca, ele mudou. Ele não é mais o boca a boca apenas. Conheci ele, que conheceu ela, vou encaminhar. Não, boca a boca é o direct do Instagram, Verdade. é o WhatsApp, é o Telegram, é o Facebook. Então, boca a boca é uma pessoa conversando com a outra, é postando algo sobre outra, que pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Então, ser hoje blogueiro, para mim, é ser reconhecidamente uma pessoa que trabalha com internet. Apenas isso. Você tem alguns vídeos que são das suas cirurgias, procedimentos. O pessoal fica bem por dentro do que vai até acontecer, né? Se for um paciente também, que acompanha. E até para quem está aprendendo, você vê o profissional fazendo e explicando, não é somente você só pode furar aqui, você só pode cortar aqui. Ok, por quê? Né? E aí o profissional vai explicando, até a gente que não é da área assistindo começa a entender um pouquinho, né? Porque não pode furar em qualquer lugar, o que não pode, né? Esse é bacana, gente, isso é conhecimento. Conhecimento, ele liberta. Aqui a ideia desse podcast, inclusive, é para que você possa ouvir esse conteúdo em qualquer lugar,
trabalhando, os próximos conteúdos, inclusive, né, que serão lançados nessa plataforma, é para isso, para que você possa se descobrir também como profissional da área, se autoconhecer, que faz toda a diferença. Se você não sabe, não é, Thiago, quem você é, o que você está fazendo, por que você está fazendo, vai ficar mais difícil, né? Você trabalha isso também, né? Com certeza. Em relação a esses vídeos, né, que você está falando, no início foi bem até uma luta interna minha, que eu ficava pensando, será que se o paciente vê esses vídeos, ele não vai se assustar? E até os pacientes que eu mesmo falava, olha, não vá ver vídeo de cirurgia ortognática antes da sua, senão você pode desistir, pode se assustar. Esses próprios passaram a aderir, assistir, tirar mais dúvidas técnicas, e dali eu vi, caramba, eu tive mais outra possibilidade de crescimento, porque não é mais apenas os meus alunos ou colegas conversando ou tirando dúvidas mutuamente. É agora o meu paciente, o paciente do colega, que às vezes o paciente do colega vai no meu direct e eu não vou jamais dizer, não faça com ele, faça comigo. Não, vem para tirar dúvida, vai ser tão bem recebido quanto. Legal. Então, hoje eu uso muito dessa forma, uma forma de valorizar a nossa profissão. Alguns enxergam pela desvalorização. Nos Estados Unidos isso é muito tempo utilizado, países da Europa também. Então não adianta ficar aí do outro lado com esse pensamento arcaico que não pode publicar algo de valor na internet. Ao contrário, quando você coloca um procedimento e você se envolve também, claro, liberação do seu paciente, etc., você acaba criando uma rede muito mais fortalecida de pessoas que acabam se ajudando mutuamente. Você tem uma responsabilidade também. Eu acho que isso só é bom para todo mundo. Para quem está assistindo, para quem está produzindo, para quem está conhecendo. E dá aquela credibilidade. Ele sabe, ele faz. Então, para quem está até querendo, eu acho que ajuda. Você até falou uma palavrinha bem bacana, né? Acho que é credibilidade mesmo. A gente... outra autoridade. Autoridade. Eu posso falar porque eu sei fazer. E olha aqui, ó, eu sei fazer. Isso é bacana, Thiago. E gostaria que você agora falasse, só pra gente encerrar esse primeiro podcast, esse primeiro momento, né? Estão todos convidados a ver o material que vem por aí. É muita coisa boa. Novidades, inclusive. Pesquisas recentes que fazem toda a diferença. Né, vão otimizar o seu trabalho. A gente que até nem é da área já acompanha algumas dinâmicas que o Thiago tem trazido aqui, você já percebe. Então, a gente está atrás de economia, a gente está atrás de ganhar dinheiro, a gente está atrás de ser o melhor que a gente puder ser, principalmente na nossa área. Se você pensa dessa forma, esse aqui é o espaço e os próximos podcasts serão justamente direcionados para este sucesso. E eu gostaria, Thiago, que você usasse, né, esse primeiro momento para falar com quem está assistindo, ouvindo a gente, sobre o que você pode resumir um pouquinho sobre essa questão de acreditar, de sonhar e falar com quem está aí, às vezes um pouco desanimado, um pouco frustrado com a área. Fala para esse pessoal. Bem, sendo bem sincero, pessoal, continue nos acompanhando, porque a gente vai fazer de tudo para contribuir com o crescimento de vocês. Com conteúdos, como o Dani disse, esse é o único podcast, pelo menos por hora, né, que tem que se apresentar, a gente precisa se apresentar, que é o primeiro, mas os que vão vir à frente, a gente vai ter conteúdos das áreas que eu trabalho, também podem não ser da área de cirurgia, de implante, de harmonização, porque eu também pretendo, lá mais um pouquinho à frente, trazer pessoas que possam contribuir com a gente, pretendo trazer conteúdos, mesmo que a pessoa não esteja aqui, a gente tem como hoje, né, com a internet, poder trazer conteúdo de outras áreas. E eu espero que isso motive você que anda desanimado, que não está conseguindo estudar, que não está conseguindo acreditar que após a formatura existe uma odontologia digna e que possa levar você aos seus sonhos. Agora, também eu não vou ser aquele que vai fazer você ficar numa utopia improvável. Você precisa entender que precisa de ralação. Não adianta ficar com desculpas e mais desculpas. Eu percebi. Era a coceira dele. Chega de desculpas, não sei se dá pra ver aqui, né? Mas eu já dei a cola, pessoal. Você precisa entender que sem pagar o preço, não vai vir algo melhor. E não adianta ficar perseguindo dinheiro, perseguindo sucesso. Eu escuto muito das pessoas que fizeram isso por um tempo, que só quebraram a cara. Eu prefiro acreditar que a ciência do sucesso, quando você vai estudar livros do Napoleão Hill e outros autores, eles falam bastante sobre o seguinte fator:
de que você precisa de um conjunto de características para que você atinja o tal do sucesso. E o sucesso a gente sabe que ele é relativo. Alguns atribuem só a dinheiro, outros atribuem a um carro, a uma casa, a um status. E sucesso para mim é você fazer o que você gosta, tá vivendo daquilo que você gosta e gerando o bem. Então, para mim, isso é uma filosofia de sucesso e eu espero que a gente possa contribuir com todos vocês que estão aí do outro lado. Bem, para esse primeiro podcast, agradeço aqui a Rafa, agradeço a Júnior, as meninas que estão ali nos assistindo, né? A Lívia e a Lana. É o off. E principalmente também, Dani, obrigado por estar aqui compartilhando desse sonho que está se tornando real para que a gente possa trazer as pessoas mais próximas a gente de alguma forma e fazer com que elas possam crescer e no caminho a gente cresce junto. Eu sou suspeita, gente, porque como profissional, vocês podem também acompanhar a Daniela Ferreira, eu tenho um cuidado muito grande, né, de me somar a qualquer pessoa, fazer um trabalho assim, só porque acho legal. Não, a gente tem uma identidade, a gente tem uma marca, e eu jamais, eu estaria nesse lugar aqui se eu realmente não acreditasse no que você sonhou, né? Não acho que o que Deus até lhe deu, porque o que eu vejo de jovens, de alunos, de pessoas até já formadas, eu digo tendo suas vidas salvas pelos conteúdos que você tem postado, porque oxigena a mente, gente, oxigena os sonhos, oxigena os planos, não tem nada melhor. Você vive, você estuda, mas você é um ser humano. E aí você tem alguém que vai lá e instiga seu cérebro para pensar melhor, para viver um sonho que você só pensava lá no papel, só colocava no papel e transforma isso em metas, isso faz toda a diferença. Então, eu te dou os parabéns por sua coragem de enfrentar o sistema, sua coragem de trazer conhecimento às pessoas que às vezes nem sabem que ainda precisam, nessa necessidade que vai ser gerada, porque a gente às vezes é tão acomodado que a gente acaba deixando as oportunidades passarem. E aí eu digo, é um podcast como esse que você pode mudar a sua vida. Só você pegar tudo isso aí e levar para a sua vida também, porque não é só porque é da odontologia não, eu já levei para mim. Quando eu lembro desses seus artigos aí que você conseguiu escrever nesse momento de dor, transformar a dor, transformar a dificuldade em crescimento. Parabéns, Thiago, conte comigo, vamos estar juntos aí, meu filho, vamos fazer esse trabalho e trazer conhecimento que é o mais importante. Vamos crescer, gente? Bora, né? Valeu!